Você já parou para se perguntar por quê, em pleno século XXI, ainda discutimos qual caminho realmente ilumina a nossa civilização? E se o futuro da humanidade estivesse, de fato, suspenso entre duas mentes que desafiaram a natureza do universo e travaram uma das batalhas mais emblemáticas da ciência? Imagine acordar em uma era em que a eletricidade era um mistério quase mágico e todo avanço parecia flertar ao mesmo tempo com a expansão e a extinção. Pois é, em um canto, Thomas Edison, pragmático, obstinado, determinado a controlar cada fio de energia que cortava o silêncio das cidades. No outro, Nikola Tesla, o visionário que enxergava a eletricidade como poesia cósmica, aberto a possibilidades tão grandiosas quanto os próprios astros no céu. O embate não foi só uma batalha de invenções, mas uma verdadeira guerra filosófica sobre inteligência, tecnologia e até sobre a sobrevivência da nossa espécie. Mas por que será que, mesmo hoje, esse duelo ainda reverbera? Estaria a resposta escondida em algum lugar entre genialidade e ambição, sabotagem e reconhecimento tardio? Ou será que o maior mistério está em como cada descoberta molda o tempo, a existência e até mesmo o destino da civilização? Se este universo de paradoxos te fascina, não perde tempo. Já se inscreve aqui para embarcar nessa jornada pelas fronteiras do desconhecido. Prepare-se para explorar dramas, teorias e descobertas que mudaram o curso da ciência. E, quem sabe, decifrar junto comigo qual será a próxima batalha do cosmos. Agora segura firme, porque a verdadeira guerra das correntes e das ideias está prestes a começar. Imagine-se numa noite de tempestade, com raios cruzando o céu e açoitando as sombras de uma era prestes a ser iluminada por mentes que ousaram desafiar o desconhecido. Em meio à penumbra do século XIX, dois nomes surgem: Nikola Tesla e Thomas Edison, como arautos de uma revolução que abrasaria o mundo e reescreveria as regras da civilização. Mas quem eram realmente esses homens cujos destinos convergiriam em uma das rivalidades mais emblemáticas da ciência? E por quê, mesmo diante de tantos mistérios do universo e do próprio tempo, suas filosofias colidiriam como titãs, moldando não só o futuro da tecnologia, mas a própria natureza da existência? Desde cedo, Edison já era uma força da natureza. Filho de imigrantes do Canadá, autodidata, com os cabelos sempre desalinhados de tanto farejar ideias, tomava café por baldes e dormia pouco, como se cada minuto, distante da criatividade, fosse um crime contra a sobrevivência. Quando criança, Thomas desmontava relógios para entender o movimento do universo em miniatura. Lia livros técnicos como quem devorava romances de aventura. O menino inquieto, que quase incendiou o vagão de um trem durante um de seus experimentos, logo se tornaria conhecido como o Mago de Menlo Park, símbolo do pragmatismo e da crença inabalável de que ciência era, antes de tudo, ferramenta de progresso e riqueza. Do outro hemisfério, nasce Nikola Tesla, envolto não só pelo misticismo balcânico, mas por tempestades literais e metafóricas. Reza a lenda que veio ao mundo sob um céu coberto de relâmpagos, como se a própria eletricidade já o reivindicasse. Diferente do rival frenético, Tesla era introspectivo, movido por visões quase proféticas. Enxergava engrenagens girando nas nuvens, equações como sinfonias que ecoavam no cosmos. Seu universo era feito de símbolos, sonhos e possibilidades, permeado pela ideia de que a inteligência deveria servir à harmonia da civilização e não apenas ao lucro ou ao poder. Parece coisa de cinema, mas era apenas o início. O tempo ainda pairava como um véu de enigmas, e ambos desconheciam que suas trajetórias logo cruzariam um tabuleiro de genialidade e ambição, onde cada jogada custaria não só patentes, mas a própria definição de futuro. Quem, afinal, poderia imaginar, entre livros de ciência e noites mal dormidas, que o destino de bilhões de pessoas, e até mesmo o rumo da evolução tecnológica, estaria prestes a ser decidido na rivalidade entre duas filosofias irreconciliáveis? Tesla, movido por uma incessante curiosidade, cresceu fascinado pela possibilidade de transmitir energia sem fios,
sonhando em iluminar cidades inteiras, sem que uma única chama fosse acesa. Já Edison preferia a abordagem prática e metódica. Para ele, cada experimento precisava provar seu valor imediatamente. Cada invenção, uma aplicação concreta. Cada dia, um passo rumo ao reconhecimento e à glória. 2 modos de perceber o cosmos. 2 estratégias para decifrar os mistérios que há milênios atiçavam a ânsia humana pela expansão e descoberta. E não pense que era só teoria, não. O cotidiano desses homens era preenchido por obstáculos quase épicos. Edison chegou a dormir no próprio laboratório, cercado por fios e tubos, pastas de patentes em cima de pastas de patentes, sem nunca demonstrar dúvida de que estava desbravando as fronteiras da tecnologia. Tesla, por sua vez, passava noites, em claro, elaborando esquemas mentais minuciosos, realizando experimentos completos apenas na imaginação antes de se aventurar na prática. Um verdadeiro xamã do futuro, capaz de prever falhas e acertos antes mesmo de um único fio ser conectado. Não é exagero dizer que, já nos primeiros lampejos da carreira, ambos se destacavam como representantes de 2 grandes correntes, não apenas de eletricidade, mas de pensamento. Edison, o símbolo da obstinação, da experimentação incessante, do pequeno passo prático que, somado a outros, acaba construindo civilizações. Tesla, o arauto da intuição visionária, da crença em princípios universais, do salto ousado em direção ao desconhecido que, vez ou outra, ameaça virar utopia. Por entre laboratórios precários, noites à base de ideias e cafeína, e a constante busca por compreensão do mistério do universo, esses 2 gigantes começaram a forjar os próprios legados. Em suas caminhadas noturnas, Tesla, sob as estrelas, imaginando como manipularia as forças invisíveis do cosmos. Edison, debruçado sobre papéis, tentando transformar cada centelha de invenção em ouro palpável. Ambos desenhavam, sem saber, a inevitável colisão que definiria não só quem iluminaria o mundo, mas qual noção de inteligência e civilização guiaria a humanidade nos séculos por vir. O mais curioso, enquanto muitos viam apenas a disputa entre personalidades excêntricas, poucos percebiam que estavam diante do retrato vivo do próprio paradoxo da ciência. A tensão permanente entre prática e filosofia, engenho e inspiração, expansão e sobrevivência. E aí já parou para pensar, de qual lado dessa rivalidade você estaria? Mas, como toda boa história que desafia o tempo e o espaço, a aproximação desses 2 gênios não se daria de forma simples. Era preciso uma faísca, um encontro improvável, quase explosivo, para dar início ao verdadeiro duelo, a célebre Guerra das Correntes. E é aí que a trama começa a ganhar contornos quase míticos. Prepare-se para adentrar um novo palco desta epopeia científica, onde o encontro de Tesla e Edison transforma um simples fio elétrico numa verdadeira linha de batalha. Era o fim do século XIX, e o mundo, recém-ingressando na era das máquinas, das possibilidades tecnológicas, das descobertas, fervilhava de efervescência. A expansão das cidades trazia novas demandas: iluminação, comunicação, energia para impulsionar sonhos antes limitados pela escuridão e pelo silêncio. Era como se a própria civilização estivesse em ponto de ebulição, pronta para dar um salto nunca antes imaginado. E é nesse cenário vibrante, quase caótico, que a trajetória desses 2 titãs finalmente colide. Tesla, então um jovem imigrante sérvio recém-chegado aos Estados Unidos, carrega na bagagem um punhado de ideias revolucionárias e o desejo de encontrar alguém disposto a apostar alto no mistério da energia elétrica. Edison, por outro lado, já é celebrado como o grande gênio prático da América, inventor da lâmpada incandescente, mestre da autopromoção, símbolo do sucesso feito a pulso. O encontro é inevitável, um choque de galáxias, 2 universos de inteligência que jamais orbitariam em harmonia. Logo de cara, as diferenças profundas se manifestam. Edison vê na corrente contínua, CC, seu método predileto de geração e distribuição de eletricidade, uma forma linear, previsível, controlável. Para ele,
a eficiência mora na simplicidade. Tesla, apaixonado pela elegância matemática, pela amplitude das possibilidades, defende a corrente alternada, CA. Complexa aos olhos leigos, sim, porém infinitamente mais versátil e eficiente para transmitir energia por longas distâncias. Imagine por um instante um rio infindável e sinuoso comparado a uma fonte que só jorra para frente. Eis a essência desse paradoxo científico. O embate de ideias logo se transforma em disputa de poder. Trabalhando por meses na empresa de Edison, Tesla tenta convencê-lo a explorar a corrente alternada. Edison, irredutível e certo de que sua visão é a correta, descarta a sugestão com certa condescendência. Curvas matemáticas não acendem lâmpadas, provoca. O universo da invenção revela-se assim não apenas território de criatividade, mas campo minado de egos, vaidades e, por que não dizer, sabotagem velada. Sem espaço para crescer sob a sombra do mago de Menlo Park, Tesla deixa o laboratório e experimenta o gosto amargo da rejeição. Chega a trabalhar em escavações para sobreviver, alimentando-se mais de esperança que de pão. Mas o tempo, senhor de todos os mistérios, é generoso com quem ousa imaginar. Logo, investidores atentos aos sinais do futuro apostam no visionário sérvio. George Westinghouse, magnata do setor elétrico, adota Tesla sob sua asa e aposta tudo na corrente alternada. É aqui que a guerra das correntes explode, e não há exagero nenhum em chamar de guerra. Edison, temendo perder o domínio de sua tecnologia, inicia uma campanha feroz para desacreditar a corrente alternada. Orquestra demonstrações públicas, cruéis, eletrocutando animais para provar os perigos do sistema de Tesla. Em seu pragmatismo, Edison justifica a estratégia como sobrevivência do mais apto. Não há espaço para idealismos quando o futuro de uma civilização está em jogo. Tesla, em contrapartida, responde não com ataques, mas com experiências arriscadas. Segura fios de alta tensão com as mãos, lança faíscas no ar diante de plateias perplexas. Eu confio na minha própria ciência, desafia, enquanto as cidades crescem e os primeiros fios elétricos cruzam o continente. A opinião pública oscila entre medo e fascínio. A corrida por contratos milionários para iluminar metrópoles como Nova York transforma o debate científico em espetáculo midiático e drama pessoal, onde sobrevivência e reconhecimento caminham lado a lado, um verdadeiro jogo de nervos e possibilidades. O cosmos parece observar silencioso. Quem teria razão? A tradição, a prudência, Edison ou a ousadia visionária de Tesla, capaz de enxergar onde ninguém ainda ousou olhar? É impossível não perceber como esse duelo traduz em escala humana o próprio mistério do universo. A tensão permanente entre o previsível e o improvável, entre a busca por segurança e o impulso para a evolução. A cada tentativa de sabotagem, a cada faísca de genialidade, a civilização avança, ora tropeçando nos próprios paradoxos, ora saltando abismos de incerteza. Resta saber qual corrente de pensamento prevaleceria, qual inventividade moldaria nosso futuro e, mais instigante ainda, qual seria o preço a pagar pela expansão desse novo tempo. Mas claro, a história não acaba aqui. O ápice desse embate, com suas vitórias, derrotas e reviravoltas, e as consequências para a existência não só dos protagonistas, mas de toda a sociedade, está logo adiante, esperando por outro lampejo de curiosidade. Afinal, onde existe eletricidade, sempre há espaço para uma última surpresa. Se nos tópicos anteriores acompanhamos o nascimento das ideias e a faísca que desencadeou a guerra das correntes, agora é hora de descer ao campo de batalha. Prepare-se. A guerra entre Edison e Tesla alcança seu ápice e o palco não poderia ser mais grandioso. As ruas iluminadas de Nova York, o burburinho de grandes feiras científicas, colunas de jornais que transformam disputas técnicas em novelas nacionais. E por trás desse espetáculo todo, uma sociedade que mal compreende os detalhes, mas pressente que está diante de um divisor de águas na história da civilização. A virada definitiva começa com uma pergunta. Energia deve ser um recurso controlado por poucos
ou distribuído em prol do avanço coletivo. Edison, incansável em seu pragmatismo, responde construindo um império verticalizado, onde cada fio de energia pertence, direta ou indiretamente, à sua assinatura. Os fios da corrente contínua, CC, se espalham em tentáculos, desenhando sobre os mapas das cidades uma malha que lembra redes de pesca lançadas para capturar o futuro. O controle parecia absoluto, mas a ciência, como sabemos, adora subverter certezas. Tesla e Westinghouse, firmes na crença de que a corrente alternada, CA, poderia atravessar continentes, expandindo-se como ondas cósmicas no espaço, desafiam o domínio de Edison em pleno coração dos Estados Unidos. E nada disso acontece sem muito drama. Sabotagens, processos judiciais e mesmo ameaças veladas pipocam dos dois lados. Aliás, a famosa eletrocução do elefante Topsy, transmitida como espetáculo cruel, foi uma jogada calculada para ilustrar supostos perigos da CA, um dos episódios mais sombrios da chamada Guerra Elétrica. No entanto, o universo tem sua própria maneira de recompensar a persistência e a curiosidade. Em 1893, a Exposição Universal de Chicago se torna o grande ringue onde Tesla e sua equipe demonstram de maneira espetacular a supremacia da corrente alternada. Torres, edifícios, palácios e ruas são banhados numa luz azulada jamais vista, tudo alimentado pelos sistemas criados por Tesla. Era como se a própria galáxia descesse do céu para dançar com a humanidade. As multidões, fascinadas, testemunham não só o triunfo de uma tecnologia, mas um salto quântico na própria noção de possibilidade. A partir desse momento, os contratos de eletrificação do país, em especial o colossal projeto das Cataratas do Niágara, caem no colo da Westinghouse. A energia de Tesla corre livre, saltando montanhas, atravessando vales, acendendo cidades. O futuro, por um instante, parecia pertencer àqueles que ousaram mirar além do horizonte imediato. Mas, como todo paradoxo que cerca a ciência, a vitória técnica de Tesla não trouxe glória proporcional em vida. Edison, mestre da autopromoção, conseguiu perpetuar sua imagem como sinônimo de inventividade, enquanto Tesla, notoriamente desapegado a patentes e fortuna, mergulhou progressivamente na sombra. Aliás, como não refletir sobre o preço pago? A teimosia de ambos, ora força motriz, ora calcanhar de Aquiles, mostra como a sobrevivência de uma ideia depende não só do seu mérito, mas do seu encaixe no jogo social, econômico e até midiático. O universo das invenções não é só feito de inteligência, mas de reconhecimento, de tempo e até, por que não, de pura sorte. Por trás das luzes acesas, existe o mistério do gênio não compreendido, do pioneiro engolido pelas próprias possibilidades. O curioso é como o eco desse duelo se estende até hoje. Ao olharmos para a expansão das redes elétricas, para a busca incessante por novas formas de energia, para os debates sobre distribuição, sobrevivência e até extinção de modelos antigos, percebemos que a guerra nunca acabou, só mudou de cenário e protagonistas. Tesla tornou-se símbolo cult das possibilidades infinitas. Edison, a personificação do pragmatismo empreendedor. Ambos, em última análise, continuam vivos na eletricidade que nos rodeia, nas cidades, nos satélites, até nos menores aparelhos do cotidiano. É quase como se a própria galáxia conspirasse para manter aceso o debate. Qual o melhor caminho para a evolução humana? E o mais brilhante, ou talvez inquietante, é que cada nova descoberta, cada avanço científico que desafia os limites do universo, guarda um pouco desse paradoxo. Afinal, o que seria da exploração espacial, da inteligência artificial, das comunicações quânticas, sem mentes dispostas a desafiar o status quo? A existência de cada civilização depende, de algum modo, de sua capacidade de aprender com os sinais, sejam eles gritos de triunfo ou sussurros esquecidos no tempo. Não há, portanto, um fechamento definitivo. Há sim o convite eterno à curiosidade. Até onde podemos levar as ideias? Quanto do passado permanece aceso em nossas descobertas de amanhã?
E será que, no fim das contas, o reconhecimento é tão importante quanto o impacto real daquilo que ousamos imaginar? O cosmos, silencioso, parece sorrir diante do paradoxo, como se dissesse: a busca pela resposta é, em si, o maior dos mistérios. E aí, no fim das contas, de que lado você ficaria? Do pragmatismo obstinado de Edison ou do sonho visionário e quase alienígena de Tesla? Será que o verdadeiro avanço ocorre quando damos espaço ao risco, à ousadia, ou quando apostamos passo a passo na segurança da experimentação? O fascinante é perceber que, enquanto você acende uma lâmpada, recarrega o celular ou observa as luzes noturnas da sua cidade, está vivendo a herança viva dessa antiga guerra das correntes. As escolhas daqueles dois gênios continuam moldando nosso cotidiano, nossas possibilidades e até as grandes questões que cercam o futuro da civilização, da nossa relação com a tecnologia e da própria existência. Mas a história, como a eletricidade, nunca para de pulsar. Novos paradoxos, novas batalhas e mistérios surgem a cada onda de inovação, provocando a curiosidade de exploradores, cientistas e sonhadores. E talvez, em alguma galáxia distante, ou em nosso próprio vizinho de laboratório, esteja nascendo agora mesmo outro duelo, pronto para reescrever a ciência e expandir os limites do tempo. Então me conta aqui nos comentários, o que mais te surpreendeu nessa rivalidade? Para você, o que define uma verdadeira civilização avançada é a genialidade irrestrita, o pragmatismo estratégico ou um pouco dos dois. E claro, não deixa de conferir o vídeo recomendado sobre as maiores descobertas que o universo ainda esconde. Quem sabe a próxima grande expansão intelectual comece justamente com a sua curiosidade.